pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta terça-feira, vamos começar com a Copa da Turquia, onde temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Bandırmaspor. Dos últimos 5 jogos disputados pelo Campeonato Turco, a equipe do Galatasaray venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Galatasaray, que é a segunda colocada do Campeonato Turco, com 63 pontos ganhos. Já a equipe do Bandırmaspor, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. A equipe do Bandırmaspor, que é a sétima colocada da segunda divisão do Campeonato Turco, com 33 pontos ganhos. Melhor opção para essa Copa da Turquia, temos duas. A primeira é casa, Galatasaray para vencer, e a segunda é partida acima de 2,5. Já pela Copa da Alemanha, temos a equipe do Bayer Leverkusen enfrentando a equipe dos Stuttgart. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayer Leverkusen, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Bayer Leverkusen, que é a primeira colocada do campeonato alemão, com 52 pontos ganhos. Já a equipe dos Stuttgart, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Stuttgart é a terceira colocada, com 40 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Bayer Leverkusen, 2 empates. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Já pela Copa da França, temos a equipe do Souchas enfrentando a equipe do Rennes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Souchas, empatou 1 e venceu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, venceu todas as suas 5 partidas. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Souchas, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Rennes. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Rennes para vencer. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Piemonte enfrentando a equipe do Lens. O primeiro confronto dessas duas equipes ficou no empate de 1-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Piemonte, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Piemonte, da segunda divisão do campeonato inglês, é a 15ª colocada, com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Leeds United, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Leeds United é a terceira colocada do campeonato inglês da segunda divisão, com 60 pontos ganhos. Nos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e uma vitória para a equipe do Leeds United. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Leeds United para vencer. Campeonato escocês, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Aberdeen. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Rangers, que é a segunda colocada do campeonato escocês, com 55 pontos ganhos. Já a equipe do Aberdeen, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Aberdeen é a 8ª colocada, com 25 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Rangers, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Aberdeen. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Rangers para vencer. Para finalizarmos os palpites desta terça-feira, vamos encerrar com a Copa do Rei da Espanha, onde temos a equipe do Mallorca enfrentando a equipe do Real Sociedade. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mallorca, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, empatou 2 e venceu 3. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Real Sociedade. Melhor opção para essa Copa do Rei da Espanha, vamos de uma dupla chance. Real Sociedade para vencer ou partida terminando empatada. Empate. Fora.
Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Piemonte versus Lens. Vamos de fora. Lens e os United para vencer. Mallorca versus Real Sociedade. Uma dupla chance. Real Sociedade para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Galatasaray versus Bandırmaspor. Vamos de partida de gols. Galatasaray para marcar 2 gols na partida. Galatasaray acima de 1,5.